E aí galera, tudo certo? Bora continuar então? Ó, nomenclatura agora das funções oxigenadas, certo? Continuação dessa nomenclatura, né? Já falei para vocês de que álcool, enol, fenol. Bora continuar? Mais 3 funções aqui, vamos lá, gente. Ó, nós temos a função aldeído e cetona, vamos começar por elas, galera. O que diferencia um aldeído de uma cetona? No caso do aldeído, eu já relembrei com vocês, duplo O está no carbono primário aqui também. E a cetona duplo O está no carbono secundário, secundário, ok? Certinho? Então vamos lá para a nomenclatura referente ao PAC? Vamos, gente, olha só. Esse aldeído aqui, para achar, para dar nome a ele, todo composto tem que achar a cadeia principal, igual aqui, enumerar se necessário, aqui não precisa de enumerar. Então como que seria a nomenclatura? Iria direto pela quantidade de carbonos na cadeia, e nós já vimos lá atrás que um carbono na cadeia a gente começa a nomenclatura com MET. Um carbono, MET, 2, ET, 3, PROP, 4, BUT, e assim na sequência, ok? Se eu tenho só um carbono, sempre eu vou caracterizar como se estivesse fazendo ligações simples. Lembra que na nomenclatura o AN refere-se a ligação simples, em dupla e em tripla. Então, como só tem um carbono, para qualquer função que tem um carbono só, AN. Terminação de aldeído, galera, o que vai diferenciar, no caso aí do álcool e do enol, seria o grupo AL. Ia colocar um OL aqui já. AL. Certo? Ó, então, terminação de aldeído, AL. Metanal. Ok? Olha, gente, tem algumas nomenclaturas aí que derivam de alguns nomes específicos, mas assim, é o seguinte, ó, pela IUPAC, como eu já havia mencionado, tem várias outras possibilidades de nomenclatura. O metanal, por exemplo, ele pode ser chamado de aldeído fórmico, porque tem um carbono aqui, ó, pode ser chamado de aldeído fórmico, certo? Esse fórmico aqui vem lá do formol, né? É uma espécie química conhecida por mais tempo. Encontrada, por exemplo, em algumas espécies de formigas, ok? Certinho? Então, metanal ou aldeído fórmico. Nós conhecemos aí pela solução de formol, certo? Utilizado, por exemplo, para alguns cosméticos aí, né? Na mistura de alguns cosméticos, ok? Também para laboratório de anatomia, né? Conservar peças anatômicas e assim por diante, ok? Segundo aqui, se a gente for dar nome, pode ver que tem 2 carbonos agora na cadeia. Não tem que enumerar nada porque eu não tenho ramificações, não tenho insaturações na cadeia. Então vamos direto para a nomenclatura. 2 carbonos, ET. Ligações simples entre carbonos, tá vendo? Só simples. AN. Terminação AL, o etanal, certinho? Terminação de aldeído, AL. Sempre que eu tenho 2 carbonos na cadeia, da mesma maneira que quando eu tenho um carbono, a gente pode falar de fórmico, aqui vem do ácido fórmico, né, no caso, nós podemos aqui também derivar isso aqui do ácido acético, o ácido do vinagre, né, que a gente já falou em outro momento. Então, nesse caso específico, ó, etanal pode ser chamado de aldeído acético, mas nem vou relacionar isso aqui não, tá bom? Outra ideia que eu queria falar aqui rapidão é o seguinte, olha, aqui eu tenho aldeído, só que eu tenho 2 grupos funcionais para a mesma função. Como que eu dou nome? Começa pela quantidade de cadeia de carbonos, né? 3 carbonos é o quê? Prop. Só ligações simples entre carbonos, AN. Terminação de aldeído não é AL? Mas tem 2 grupos funcionais que caracterizam o aldeído na mesma substância. Então seria dial, certo? Como não tem possibilidade de estar em outro carbono, eu coloco simplesmente propanodial, certo? Propanodial. Esse aqui eu chamo atenção, como eu já havia mencionado em outros compostos também, porque às vezes confunde a gente. Se a gente fosse dar um nome a esse aldeído aqui pela IUPAC, eu nem vou anotar esse, ó, ficaria assim, ó. Nesse caso específico, a cadeia principal seria essa, isso seria um radical saindo dela, e esse radical aqui é o radical fenil, então ficaria assim, ó, fenilmetanal, mas esse aldeído aqui é conhecido como aldeído benzoico
ou benzaldeído também pode ser chamado. Ok? Certinho? Então pode ser chamado de fenilmetanal ou aldeído benzoico. Eu estou postando nessa nomenclatura aqui, certo? Ok? Pode ver que alguns eu dou mais ênfase, outros menos um pouco. Próximo, cetona, galera. Vamos lá para cetona? Nomenclatura. Acha a cadeia principal. Gente, vocês concordam comigo que nesse caso aqui, essa é a menor cetona existente? Cetona tem que ter o duplo O no carbono secundário. Se eu tenho só 2 carbonos, não tem como ter um secundário. Esse é primário, esse é primário, ok? Então, cetona é a menor, essa molécula aqui, chamada de propanona, é a menor cetona existente, ok? Propanona por quê? 3 carbonos, prop. Só ligações simples entre carbonos, an. Terminação de cetona agora é ona, ok? Então, ficaria o quê? Propanona, a nomenclatura. Essa espécie química aqui, galera, nós conhecemos em uma solução como acetona. Essa seria a molécula da acetona, propanona. Ok? Acetona. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar? Tá quase acabando aí, ó. Nesse segundo caso aqui, essa seria a minha cadeia principal. Aqui, eu não precisaria de enumerar também, porque se tivesse na extremidade não seria uma acetona, seria um aldeído. Esse carbono ou esse, se eu for enumerar, vai ficar no carbono de número 2, ó, 1, 2. Se eu colocar a dupla O aqui, fica 1, 2. Então tá na mesma, não tem que enumerar, vai direto para a nomenclatura. 4 carbonos na nomenclatura é o que? But. Só ligações simples entre carbonos, an, certo? Terminação de cetona, ona, butanona, certo? Para terminar aqui, só uma cíclica rapidinho. Sempre que o composto é cíclico, não tem ramificações saindo, a cadeia principal é o próprio ciclo. Então, sempre no composto cíclico, eu começo com ciclo alguma coisa. Como tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, eu tenho o prefixo pent. Só ligações simples entre carbonos, an. Terminação de cetona, ona. Ciclopentanona. Certo, galera? Tudo bem? Só rapidão, isso aqui eu vou mencionar, nem vou colocar aqui, tá? Tem outra nomenclatura de cetona que às vezes a gente poderia colocar assim, ó. Esse grupo aqui é como se eu chamasse de cetona, o que tivesse ligado a eles são radicais. Radical metil, então pode ser chamado dimetil cetona, certo? Da mesma forma que a butanona, eu poderia pensar assim também, ó. Isso aqui seria cetona, tem o radical metil e o etil. Por ordem alfabética eu poderia colocar etil, metil, cetona. Certo? Outra nomenclatura possível. Ok? Último dessa aula aqui, ácido carboxílico, galera. Gente, ácidos carboxílicos possuem aqui a carboxilo, né? C-OH e a nomenclatura. O ácido carboxílico agora, sempre que a gente for escrever o nome, tem que começar escrevendo ácido, certo? Ou abreviar AC, né? Ácido. Bem, a ideia é parecida, a mesma coisa, gente. Ó, a cadeia principal tem um carbono, não é? Um carbono começa com met. Como só tem um carbono, como eu havia mencionado nesse aldeído, sempre vou colocar como sendo ligações simples. An. Terminação de ácido carboxílico agora, galera, já é oico que termina. Então, ácido metanoico, como vocês podem notar, certinho? Ok? Bem, esse segundo aqui, 2 carbonos na cadeia, nós podemos começar, vou colocar aqui, tá? Ácido, ó, vou abreviar, 2 carbonos, et, ligações simples, an, entre carbonos, terminação de ácido carboxílico, oico. Esse é o ácido etanoico, galera, certo? Bem, esse ácido metanoico aqui, galera, conhecido aí como ácido fórmico, ácido fórmico. Tem muitas nomenclaturas que derivam dele. Eu não tinha havido falado ainda, né? Pensei que eu tinha falado, tô ficando louco, certo? Fórmico aqui, ó, formol, certo? Ácido fórmico, aldeído fórmico, vem do ácido fórmico. Encontrado em algumas espécies de formigas, tá? Ácido etanoico, 2 carbonos et, ligações simples entre carbonos an, terminação oico, pode ser chamado também de ácido acético. Esse ácido acético aqui, galera, é o ácido do vinagre, é esse aqui, ó. Não, ele nem gosta também.
E vamos lá, esse ácido aqui, se a gente fosse dar na nomenclatura, da mesma forma que eu havia falado desse aldeído, esse ácido poderia ficar assim, ó, ácido fenilmetanoico. Mas esse ácido aqui é conhecido como ácido benzoico. Benzoico porque vem do radical benzil, galera. Ácido benzoico, aldeído benzoico, ácido benzoico, ok? Vem do benzil. Ok? Para finalizar, só para relembrar aqui, ó, nós temos, vamos supor, o ácido oleico, que é um ácido graxo. O que seria um ácido graxo? Ácido graxo é um ácido carboxílico com a cadeia carbônica grande. Esse ácido aqui, que é o ácido oleico, ele, por exemplo, tem 18 carbonos na sua estrutura. Se a gente for enumerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no carbono de número 9 aqui, nós temos uma dupla ligação. Ficou ruim aqui, mas é uma dupla ligação. Esse é o ácido oleico, é um ácido graxo, é um ácido carboxílico com cadeia carbônica grande. Certo, galera? Por enquanto essas aqui. Abraço, tamo junto.